Olá, tudo bem com vocês? Aprenderemos o que são provérbios e o sentido literal e figurado sendo utilizado nos provérbios. Os provérbios se originou do latim provérbio e são utilizados no cotidiano. São ditos populares que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos dos provérbios foram criados na antiguidade, porém estão relacionados a aspectos universais da vida. Por isso, são utilizados até os dias atuais. Os provérbios e ditados dividem-se em 3 tipos, sendo eles os religiosos, estrangeiros e brasileiros. Vemos aqui exemplos de provérbios e ditado. Um religioso: palavras amigas são doce como mel, dão ânimo e novas forças. Provérbio bíblico. Estrangeiro: águas mansas não fazem bons marinheiros. Provérbio indiano. E um brasileiro: para um bom entendedor, meia palavra basta. Este já é um ditado brasileiro. Outros exemplos. O seguro morreu de velho. Esse é um provérbio brasileiro. As boas coisas vêm quando estamos distraídos. Esse é um provérbio indiano. Quem queimou a língua nunca esquece de soprar a sopa. Provérbio alemão. Então, esses são os tipos de provérbios e ditados. Há provérbios que ouvimos e muitas vezes não entendemos o seu significado. Aqui nesse slide trago então alguns. As paredes têm ouvidos. Quando alguém vai dizer um segredo, diz: fale baixo, as paredes têm ouvidos. Este ditado veio da França, quando a rainha Catarina, desconfiada de perseguidores, quis ter uma parede com furos para ouvir melhor as conversas. Um outro ditado é a casa da mãe Joana. Difícil encontrar algum brasileiro que não tenha escutado ou falado deste ditado, não é mesmo? Muito popular e usado no dia a dia, essa frase adjetiva quer dar sentido a um lugar desorganizado, barulhento ou com grande excesso de pessoas. Um outro ditado é: onde Judas perdeu as botas. Popularmente, essa expressão é muito usada como referência de um lugar distante ou desconhecido. A explicação vem do passado, nos tempos bíblicos. Acredita-se que após trair Jesus Cristo, Judas entrou em depressão e suicidou-se. Seu corpo foi encontrado descalço e sem o dinheiro que ele carregava consigo. Os soldados que encontraram Judas partiram em busca das botas, onde eles acreditavam que tinha o dinheiro escondido. No entanto, ninguém nunca encontrou os calçados de Judas, sendo um mistério até hoje, e por isso utiliza-se esse ditado popular. Agora, o que é sentido literal e figurado? Sentido literal é aquele que pode ser tomado como sentido básico, usual da palavra ou expressão. Esse pode ser compreendido sem a ajuda do contexto. E ela apresenta algumas características, sendo elas: transmite o significado original da palavra, normalmente associado ao primeiro significado que aparece na definição do dicionário. Segundo, transmite o sentido mais comum da palavra, sendo aquele que é imediatamente reconhecido. Terceiro, transmite o significado mais objetivo da palavra, independentemente do contexto frásico em que ocorre. E a última, a principal função da mensagem é transmitir uma informação clara e objetiva, que nós conseguimos entender conforme os exemplos. O exemplo é: minha avó faz um pão salgado delicioso. A frase, quando nós a lemos, podemos entender o seu significado, o que ela diz, pois é um fato real que, ao ouvirmos ou lermos, conseguimos entender. Já o sentido figurado é o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de uso. A palavra tem valor conotativo quando seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além de seu sentido mais usual. E apresenta também algumas características. São elas: a primeira, surge em situações particulares de uso da língua, estando dependente do contexto frásico em que ocorre. Transmite um significado subjetivo da palavra, sujeito à interpretação dos interlocutores, daqueles que ouvem.
Apresenta o sentido simbólico da palavra, algo que não é totalmente real, influenciado por associações e ideias que ampliam o sentido original de uma palavra. E a última, a principal função da mensagem é ser expressiva para provocar sentimento nos interlocutores. Um exemplo de frase é a seguinte: minha vida é um livro aberto. É uma frase figurada, pois a pessoa não é um livro, mas quer dizer que não há nada na vida dela ou da pessoa que diz a frase que está escondido. Então, tudo que a pessoa quiser saber, ela poderá dizer, porque ela é um livro aberto a uma pessoa que não tem nada a esconder.